Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro iniciar nossos trabalhos. Convido o vereador Osmar Oliskovski para que realize a leitura de um versículo da Bíblia. O Senhor é meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador, ó meu Deus, minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, é o meu alto refúgio. Amém. Coloque em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário William Godoy que realize a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, professor Reginaldo, que hoje nos brinda com sua presença, em breve utilizará a tribuna, assessores da casa, aqueles que nos assistem nas redes sociais, uma boa noite. Expediente de 23/8/2021. Ofícios números 115, 121, 122, 123 e 124 de 2021, de origem executiva, encaminhando projetos de lei em regime de urgência. Projeto de lei número 78 de 2021, que institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Canoinhas, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência que se trata do artigo 40 da Constituição Federal, autoriza a adesão ao plano de benefícios de previdência complementar e dá outras providências. Projeto de lei número 79 de 2021, que autoriza a permissão de uso de bem público à Cooperativa Agroindustrial da Agricultura Familiar do Planalto Norte Catarinense, Cooperleite, e dá outras providências. Projeto de lei número 80 de 2021, que dispõe sobre a criação do Prêmio Responsabilidade Ambiental e institui o troféu Nereida Xerencorte no município de Canoinhas e dá outras providências. Projeto de lei número 81 de 2021, que autoriza a redução dos juros e das multas como incentivo à recuperação fiscal, REFIS. Projeto de lei número 82 de 2021, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a reconhecer e a pagar dívida referente ao PIS/PASEP. Ofício número 126 de 2021, de origem executiva, encaminhando o projeto de lei. Projeto de lei número 83 de 2021, que institui o Fundo Município de Turismo, FUNTUR, e dá outras providências. Projeto de lei número 84 de 2021, que altera a lei número 6.605 de 25/5/2021, que dispõe sobre o incentivo ao artista local, de autoria do edil Marcos Romer. Ordem do dia. Para a segunda votação, substitutivo do projeto de lei número 8 de 2021, que institui a Feira do Rolo. Projeto de lei 75 de 2021, que autoriza o Executivo Municipal a desapropriar por interesse público, sem ônus financeiro para o município, área de terras de propriedade de Ederson Francisco Figura e Charlene Carina de Souza Figura. Inclusão para a leitura do expediente. Projeto de lei número 85 de 2021, que denomina Museu Ferroviário Mário Rodrigues de Aguiar, de autoria dos edis professor Osmar, William Godoy, Silmara Gontarque, Vilmar Sudoski, Maurício Zimmermann e Gil Baiano. Projeto de lei número 86 de 2021, que denomina Restaurante Teresa Cailoto Gobi, de autoria dos edis professor Osmar, William Godoy, Silmara Gontarque, Vilmar Sudoski, Maurício Zimmermann e Gil Baiano. E projeto de lei número 87 de 2021, que denomina Centro Cultural Adão Tadra Latska, de autoria dos edis professor Osmar, William Godoy, Silmara Gontarque, Vilmar Sudoski, Maurício Zimmermann e Gil Baiano. E tribuna livre, professor Reginaldo Antônio Marques dos Santos. Indicações. Indicação número 213 de 2021, de autoria do edil Vilmar Sudoski, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, para que sejam realizadas melhorias com patrola
e a colocação de material na rua João César de Andrade, esquina com a rua Otávio Tavalipa, e demais ruas no bairro Campo da Água Verde. Indicação número 214, de 2021, de autoria do edil Vilmar Sudoski, que solicita ao senhor Gilberto Passos, prefeito municipal, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, para que seja realizado melhorias com patrola e colocação de material nas ruas Jorge Paulo e Matias Miller, e demais ruas no bairro Piedade. Indicação número 215, de 2021, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do edil Marcos Homer, que solicitam ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, a colocação de cascalho e brita nas ruas Irmã Maria Albertina Bischoff, Antônio Gruscope, José Baio e demais ruas no bairro Água Verde. Indicação número 216, de 2021, de autoria do edil William Godoy, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lissmaier, secretário municipal de planejamento, para que seja instalada placa no brinquedo para crianças especiais na Praça Lauro Miller, tendo em vista que a que tinha foi arrancada, bem como melhorias nas luminárias centrais do parquinho infantil. Indicação número 217, 2021, de autoria da vereadora Juliana Maciel e do edil Marcos Homer, que solicitam ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Litzmaier, secretário municipal de planejamento, a possibilidade de realizar projeto para pavimentação asfáltica na rua Licínio Alcides Cornelsen, no bairro Água Verde. Indicação número 218, 2021, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do edil Marcos Homer, que solicitam ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Litzmaier, secretário municipal de planejamento, para que seja realizada a manutenção das calçadas das ruas Paula Pereira, próxima à ponte Vereador Guilherme Proust, e Avenida dos Peticionários, próxima à loja Doce Bom e em frente ao Via Atacadista. Era o que continha, presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se tem vereador inscrito para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereadora Juliana Maciel. Boa noite a todos os colegas, vereadores, vereadoras, aos servidores da casa, ao público que nos acompanha pelas redes sociais e ao público que está presente aqui na nossa casa. Pois bem, eu gostaria de fazer um comentário a respeito da indicação número 218. Hoje, inclusive, eu até estive fazendo esse percurso na Avenida Expedicionários, ali na Paula Pereira, que também termina ali na rua Vereador Guilherme Proust. E a gente viu que a situação das calçadas está bem complicado mesmo. Para quem faz corrida, quem faz caminhada. E o verão está chegando, as pessoas vão começar a utilizar mais desse espaço, né? Que hoje, tanto essa... Eu vou usar o termo avenidas, porque acaba sendo uma continuação da Avenida Expedicionários. E a Rubens Ribeiro são os espaços que as pessoas mais utilizam para fazer as suas atividades físicas. E até me relataram que teve um tropeção lá, alguma coisa assim, porque tem alguns trechos ali que estão bem complicados mesmo. E se o município pudesse fazer essa manutenção, acho que seria do agrado de todos, né? Não só dos quem faz sua atividade física, mas muitas pessoas passam por ali diariamente para ir até o seu trabalho, né? Para utilizar o comércio, fazer suas compras no Campo da Água Verde. Então, vejo que é algo bem importante. Apesar do pedido ter sido feito por pessoas que fazem atividades físicas, até quero mandar um abraço para o meu amigo, o seu Zé, lá da Água Verde, que todo dia faz a corridinha ali, e me pediu, né, além de outros colegas que já vinham relatando essa situação. Então, acho muito importante que seja feita essa manutenção. Posteriormente, até tem um requerimento a respeito disso que eu comento depois. E a indicação número 217, tá? É um pedido para que fosse realizado um projeto para a pavimentação de uma rua no bairro Água Verde.
Quando a gente conversa com os moradores do bairro Água Verde, normalmente vem uma frase que é bem comum, que parece que é um bairro que o município esquece deles. Que quando tem lotes de ruas para pavimentação asfáltica, esquecem da Água Verde. Então, estou fazendo esse pedido. Nessa rua tem comércio, tem muitos moradores que circulam por lá. Então, vejo que é bem importante que fosse feito esse projeto e contemplasse o bairro Água Verde quando a gente fala em pavimentação asfáltica. Seria isso, senhor presidente. Vereador Vilmar Sidowski. Seu presidente, só para contribuir e parabenizar a vereadora Juliana pela indicação, com relação à Avenida dos Expedicionários, a Avenida Rubens Ribeiro e o quadrilátero central do nosso município, está sendo trabalhado pelo município, porque no dia 17 de dezembro vence o prazo que o projeto tem para que as calçadas nessa região sejam concluídas. Então, o município está agora, tem uma pessoa do município que está fazendo a visita nas propriedades, nas lojas, no comércio, enfim, toda essa região, e orientando-os a todos os proprietários dos imóveis que ficam nesse quadrilátero central, né? Que ele pega na rua ali do Futurama, é a rua Eugênio de Souza, isso mesmo, né? Indo até a do quartel lá, que sobe, que vai para o hospital, Barão do Rio Branco, 3 de maio, e atrás da igreja, que é a 7 de setembro, acho. 12 de setembro. Isso aí, tô ficando ruim, né? Ficando velho. É a idade, eu acho, sabe? Esse quadrilátero, ele vai ser notificado, ou seja, vai ser orientado, feito um comunicado que o projeto está vencendo e que os proprietários precisam atualizar as suas calçadas e fazer dentro dos padrões, são os padrões, né, que a legislação brasileira exige, né? Normalmente é feito com o paver e daí tendo todas as acessibilidades para as deficiências físicas e visuais. Então isso eu acho que já deve ajudar. Claro que com certeza vai chegar dia 17 de dezembro e isso não vai estar tudo pronto ainda. Mas agora começa a ser, o funil começa a fechar e é onde os proprietários vão ter que começar a fazer. O próprio município tem que tomar atitude com os deles, porque o município também tem coisa que precisa fazer, meio que urgente também, né? Precisa consertar. E o da Expedicionários, com certeza, vai ser feito esse trabalho. Obviamente que a gente sabe que nem todos os proprietários de imóveis vão conseguir fazer, mas vai ter que ir discutindo e alinhando isso para que aconteça. Mas é bem colocado, vereador Juliana. É o corredor de caminhadas, de corridas, agora vindo de lá para cá, né? É o meu caminho da roça todos os dias. O que eu encontrei, presidente, de pessoas correndo, viu? Mas muitas pessoas correndo, sabe? E outras caminhando, né? Não pelo ir e vir de trabalho, de estar se locomovendo, não. Correndo e caminhando com o intuito, sim, de exercício, né? Então, eu só contribuir nesse sentido e parabenizar pelas duas indicações. Só falando um pouco dessa indicação. Semana passada eu repassei umas fotos da expedicionária ao secretário de Planejamento pedindo uma atenção devidamente a um pedestre que passou lá e observou que existia algo perigoso até na beirada da calçada, que seria alguns buracos e a falta de uns repasses. Acho que até teve um outro que entrou em contato com o radialista Biluca, no programa dele, que passou as fotos também. E aqueles buracos mais complicados eles já fizeram cume, mas com a responsabilidade de se refazer. Claro que tem parte que não vai ser do município, que calçada já pertence ao proprietário. Mas tem muitos trechos que há necessidade. E a Avenida Rubens Ribeiro, Expedicionário, a Rua Vedelim Metzg, é o caminho do nosso povo fazer suas atividades físicas, corrida, andar de bicicleta. E nós temos que incentivar, mas nós temos que
cobrar do poder público para que isso esteja em perfeitas condições para que todos possam fazer esse tipo de atividade. Vereadora Tati Carvalho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, funcionário da casa. Boa noite para a população que está aqui presente hoje e para quem nos acompanha pelas redes sociais. Sobre a indicação 215, também mais uma indicação referente ao bairro Água Verde, eu recebi algumas reclamações de moradores de lá, creio até que estejam nos assistindo, então já desejo boa noite aí para Carla, para Laiane e para Kátia. Essas moradoras, junto de alguns outros moradores, estão com reclamações referentes a algumas ruas do bairro Água Verde, que quando chove, eles mal conseguem sair de casa. E segundo as informações que os moradores passaram, faz muito tempo que a Secretaria de Obras não tem dado a devida atenção para essa comunidade. E é uma comunidade que, assim como todas as outras, tem muita importância e nós não podemos esquecer dos moradores de lá. Então, estou fazendo essa indicação junto com meus colegas, com a vereadora Zenilda, vereador Romer e vereadora Juliana, para pedir para que o secretário de Obras consiga dar uma atenção, até porque nós temos previsão de chuva para essa semana, e existe uma preocupação muito grande dos moradores de lá. A última chuva que teve, eles até me mandaram algumas fotos, ficou simplesmente impossível para eles saírem de casa. Então, seria no sentido de que o secretário de Obras, se possível, dê uma atenção para essa localidade, para que esses moradores não venham sofrer novamente essa semana com as chuvas. É isso, obrigada. Senhor presidente, Vereador Romer. gostaria de cumprimentar o senhor presidente, em seu nome, cumprimento os demais colegas, funcionários da casa, público que nos assiste e nos vê. Seria importante também, já que vai ser vista a questão das calçadas da Expedicionários, também verificar uma situação que a gente já passou no início do ano, que é o nivelamento da ciclovia. Então, em vários trechos, a ciclovia está desnivelada, ocorre o acúmulo de água ali. Quando o ciclista passa, ele acaba molhando o pedestre, né? Então, já que vai ser visto isso, se vai ser observado isso, então já fazer esse renivelamento, porque daí a gente já consegue eliminar essa situação, porque a gente sabe que a ciclovia é muito utilizada, a bicicleta é um meio de transporte muito utilizado, e agora com esse aumento da gasolina aí vai acabar se tornando até um meio de transporte definitivo de muitas pessoas ali, porque tá complicada a coisa. Então, muitas vezes o ciclista, para não molhar o pedestre, ele acaba indo em direção à avenida em si, né? Desviando da ciclovia, indo para a avenida para não molhar o pedestre. Então, seria importante, até a gente apontou alguns lugares que ocorre esse acúmulo de água. Então, se vai ser feito algo, uma iniciativa vendo as calçadas, já poderia ser visto isso também, a ciclovia, né? Porque acaba em certos pontos inutilizando a ciclovia quando chove, né? Seria isso então, senhor presidente. Vereador Vilmar Sudoski. Quero agora falar sobre as minhas indicações, as duas indicações. A 213, que é com relação ao Otávio Itabalipa e a César Andrade, no campo da Água Verde, mas também falar de todas as ruas, e até estive já na secretaria lá discutindo para que a máquina passe a fazer o patrulhamento daquelas ruas, porque tem umas ruas lá que com a chuva que deu, essa pouca chuva que deu aí há uma semana atrás, 10 dias atrás, o que deu daqueles ninhos de galinho, meu Deus do céu, né? Aquilo porrou. Então, para que seja colocado em algumas ruas material que precisa e algumas, pelo menos, a patrola para fazer aquela sentada e arrumar. E também, da mesma forma, lá no bairro Piedade, que tá com a mesma situação. Vendo aqui as meninas falando da Água Verde e assim sucessivamente. As nossas máquinas, a gente sabe que elas vão ter, estão tendo e não folgam, mas precisam dar uma passadinha agora nas áreas dos bairros aí para resolver muitas ruas que estão precariamente, não que não tenha trânsito, mas aqueles ninhos de galinha se formou-se tanto, mas tanto que aquilo não tem como desviar.
por dentro deles mesmos, sabe? Então, a patrola aí acaba acertando isso e regularizando a rua novamente. Obrigado, presidente. Senhor presidente, sobre a minha indicação, a 216, eu estive ontem caminhando ali na Praça Lauro Miller e, infelizmente, eu vi uma cena lamentável. A gente tem ali os brinquedos que são para pessoas sem deficiência, que têm capacidade de brincar, se divertir, ser feliz, sem nenhuma adaptação. E a gente tem um brinquedo que é para pessoas especiais que precisam de uma adaptação. Para cadeirantes, para pessoas que têm muitas vezes receio de estar ali com tantos problemas de saúde que podem vir a existir. E aquele equipamento ele é específico para pessoas com alguma deficiência ou uma criança especial. E tinha ali 10 crianças em cima daquele brinquedo, pulando, e as mães incentivando, e eu me senti muito mal. E cheguei lá e conversei com as crianças, conversei com os pais, pedi para, por favor, cuidar daquilo ali, que é um bem de todos nós. E as crianças saíram dali, mas enfim, tinha uma placa ali que era para crianças especiais, dizendo qual a lei, só que infelizmente arrancaram. Então, eu quero solicitar à Secretaria de Obras ou ao secretário de Planejamento para que ele coloque essa placa novamente. A gente sabe que infelizmente algumas pessoas não respeitam, mas é importante ter essa placa e que os pais tenham consciência que aquele brinquedo é para crianças especiais, que se ele não está sendo utilizado naquele momento que não tem nenhuma criança especial, que não vá lá, porque vai estragar e quando chegar uma criança que realmente precisa usar aquele equipamento, não vai poder. Então, me senti muito mal, fiquei muito triste ontem com a cena que eu vi e os pais me incentivando. Não me conti, tive que ir lá conversar com eles, mas é importante que tenha essa placa. E, no mais, também, ali o parquinho muito lindo, sendo utilizado pelas crianças, pelas famílias, fiquei muito feliz com isso, mas falta algumas iluminações, infelizmente, eu não sei o que acontece, que sempre está queimando as lâmpadas lá. É importante que seja feito essas melhorias, mas eu também vou pedir para o secretário dar uma atenção na fiação lá, porque só esse ano é a terceira vez que eu vejo que foi queimado. E eu sempre ligo para ele, na outra semana tá arrumado, eles vão lá, eles trocam a lâmpada, mas o problema pelo jeito não é a lâmpada, porque sempre tá queimando, então tem que dar uma atenção ali para a fiação elétrica. Seria isso. Obrigado, presidente. Quero aqui deixar registrado também a presença do Rafael e Thiago. Passamos ao grande expediente. Solicito informar se tem vereador inscrito para fazer uso da tribuna. Nenhum vereador, presidente. Então, nesse momento, convido o professor Reginaldo Antônio Marques dos Santos, da terra de Valinhos. Boa noite, vereadores, vereadoras. Primeiramente, quero agradecer o convite, para estar aqui nessa noite. De maneira especial ao William, que fez esse contato inicial, E para apresentar, então, os dados dessa pesquisa que foi realizada aí no mês de setembro, no município de Canoinhas, de 1º de setembro de 2019 até 30 de setembro de 2020, Os dados foram coletados aí durante 13 meses. Vou pedir para projetar os slides, por gentileza. Então, primeiramente, o título desse tema, dessa pesquisa, foi o papel da educação na prevenção da violência contra a mulher no município de Canoinhas. É uma pesquisa orientada pelo professor Joel José de Souza e pela professora Edna Aparecida da Silva Enevan, do IFSC Canoinhas. Na problemática, então, eu não encontro trabalhos detalhados sobre o município de Canoinhas, Então, a pesquisa é uma tentativa de fazer uma pesquisa exploratória, trazendo à tona já um primeiro dado sobre violência contra a mulher aqui em Canoinhas. Também, como justificativa, os dados da violência contra a mulher no Brasil, já lá em 2013, nós éramos apontados aí como o 5º país do mundo que mais mata mulheres.
né, apontamento da ONU. Os indicativos também da Lei Maria da Penha quanto às medidas preventivas, lá no artigo 8º, de maneira mais específica, que vão, então, perpassar os ambientes educacionais, que vão tratar a escola, a educação, como uma medida integrada preventiva no combate à violência contra a mulher. Então, o problema era saber os índices, né? Saber o número de registros que nós tínhamos em Canoinhas naquele momento. Na pesquisa em si, eu faço uma abordagem na legislação brasileira. Aqui eu trago uma pequena síntese, né? Já que a gente tem um tempo de regimento para atender. Então, nós temos um predomínio do que nós chamamos de patriarcado brasileiro, uma dominação e exploração das mulheres pelos homens, ou uma exploração-dominação, que a ordem não altera. No contexto do Brasil colônia, a mulher só podia sair de casa para ser batizada, enterrada ou se casar, e a sua honra tinha de ser mantida a qualquer custo. Aqui uma citação da Mari Del Priore. Nós, então, iniciando essa abordagem jurídica, eu trago aqui as ordenações filipinas, que vigoram aí entre 1603 até o Código Civil de 1916. Dentro desse Código filipino, era permitida a violência contra a mulher, então a nossa legislação, inicialmente, eu trago ali como eram esses castigos, né? Permitia esses castigos sem punições para quem com pau ou pedra ferirem. É a linguagem da época e por isso, então, ela está acentuada aí o pau. Respeito à fraqueza do entender das mulheres, isso aqui também lá no Código Filipino, né? Não é a pesquisa em si, é o que a lei, a legislação brasileira estava trazendo naquele momento. E o marido poderia matar a sua esposa caso essa fosse flagrada em adultério. Durante o ano de 2020, eu aproveitei para fazer alguns cursos, né, mesmo no online, por conta da pandemia, e eu fiz um curso do Senado Federal que alguns autores vão apontar esse caso aqui do flagrante adultério como mesmo as suposições, né? Alguns autores dizem o seguinte: olha, se houvesse uma suposição de que a mulher estava traindo o marido, a lei já lhe permitia, né, o crime. Então, é algo que choca a gente assim, de ver e interpretar que a nossa lei naquele momento tratava as mulheres dessa forma. Aí mais próximo já de nós, né, a Lei 9.099 de 95 dos juizados especiais, de certa forma havia uma banalização da violência contra a mulher, porque ela se enquadrava, essa violência, nos pequenos delitos. Então, uma briga de trânsito, uma briga por conta de uma cerca, o cachorro que entrou no pátio, ou agredir a esposa ou a companheira acabava sendo, né, enquadrado dentro dos mesmos moldes pelo judiciário. Aqui já temos a Lei Maria da Penha, que vai, né, no seu artigo 5º, configurar a violência doméstica e familiar contra a mulher como qualquer ação baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico. Ela vai estar tipificando também as formas de violência, né, mais especificamente ali no artigo 7º. O artigo 8º, que ele vai dar sustentação para aquilo que nós apontamos lá no tema da pesquisa, né? Qual que é o papel da educação? Então, primeiro, a promoção de estudos, o inciso 2, né? De pesquisas, estatísticas, de certa forma, o que nós estamos fazendo, então, com essa pesquisa lá no Instituto Federal estar atendendo o que diz a Lei Maria da Penha. E aqui eu já entro mais especificamente nos gráficos de Canoinhas, então, para que a gente possa colocar em discussão. É um período de 13 meses, né? Eu estava comentando até com o vereador William que deixei aqui os dados por mês para que a gente, em pesquisas futuras, possa estar fazendo esse comparativo, né, de como que estava lá em novembro de 2019 e assim por diante, né. Então, foram 524 registros de violência contra a mulher no município. A nossa média de 1,3 por dia, né, são 40 casos mensais. E é interessante citar que esse registro é aquele registro que chega lá na Polícia Civil, né, lá na Delegacia de Polícia Civil. Não é especificamente aqui um dado da Polícia Militar que vai estar alimentando o sistema Business Intelligence, que é outra plataforma. Aqui nós temos a violência por bairro. Então, o Campo da Água Verde, no número de registros, ele aparece ali como com um índice alto. Porém, nós não temos um comparativo para pegar um dado real agora, já que o IBGE não fez ainda o censo atualizado. Então, eu tracei um comparativo com o censo de 2010 e eu tenho uma inversão daí nesses dados, né? Passa a ser o centro, o local mais violento. Né? Em segundo vem o bairro Piedade, e ali por terceiro do índice aparece o Campo da Água Verde. Mas nesse comparativo, né? Retomando aqui, comparativo com o IBGE, com o censo lá de 2010, já que nós não temos esse dado atualizado. Aqui no gráfico 3 são os registros de violência no interior.
Então, 10% do que foi apresentado de registro era o interior, e aí vale considerar também a questão da dificuldade, muitas vezes, das pessoas do interior de estar efetuando esses registros, né? Nem sempre é fácil para quem está no campo. Um registro a partir do estado civil das vítimas. É interessante que o índice de solteiras, né, nessa declaração do estado civil, ele é o maior índice. Então, não necessariamente que a mulher que é vítima de violência, ela precisa falar do seu estado civil na hora que vai fazer esse registro da violência. Então, ali o último gráfico, ele é não informado. Mas mesmo que a gente some, né, considerando que esse não informado fosse um dado de casadas, mesmo que a gente somasse, ainda assim o número de mulheres solteiras que fazem esse registro seria maior, o que é algo para nós refletirmos, então, né? Essas mulheres estão sendo violentadas por quem? É o namorado? É o amigo? É o quê? No gráfico 5, a gente tem aqui já os gráficos pela faixa etária. Então, eu vou traçar desde de 0 até 80 anos, que foram os números que apareceram. Esse primeiro caso é uma bebê que sofreu violência no colo da mãe. Então, foram agredidas a mãe e a criança, né, na hora do agressor bater na mãe, acabou agredindo a criança também. Começa de uma forma leve, então, aqui nas crianças, né, vai ganhando uma certa proporção no público de 12 a 17 anos. E aí tem uma crescente no público jovem, de 18 a 29 anos, né, e esse gráfico vai subir muito mais no público aí de 30 a 59. Então, começa de uma forma leve, né? Mesmo assim, há violência em todas as faixas etárias. Ela vai ganhar uma proporção entre jovens e adultos, entre mulheres jovens e adultas. E ela vai cair lá nos idosos, né? Mas ainda assim, ela existe, está presente aqui no nosso município. Aqui nós temos um gráfico a partir do tipo de violência. Então, em que se enquadrou lá no momento do registro. Então, o nosso maior índice, ele é o índice de ameaça. Ameaça, pela Lei Maria da Penha, hoje é considerada crime, né? Nós temos aqui a inclusão da violência psicológica, que é o tipo de violência que mais apareceu aqui em Canoinhas. Foi incluso também no Código Penal. Então, a partir agora de final de julho, nós também passamos a ter esse crime de violência psicológica. Comparando os registros que foram feitos com a Lei Maria da Penha, então a gente tem esses números. 44,6% de violência psicológica. Na sequência, essa violência psicológica ela já se transforma, né? Aquela ameaça que eu citei anteriormente, ela se transforma em lesão corporal leve, 29%. A violência moral, 17,5%. Patrimonial, 3,4%. Sexual, 2,2%. E os outros 3% vão ser crimes de descumprimento de medidas protetivas. As limitações que eu encontro no trabalho, a divisão social do trabalho, algumas questões do próprio registro, né? Questões de etnia, de raça, de classe social das vítimas. É importante até a gente estar atento aqui que a questão muitas pessoas pensam que a violência ela é periférica, né? Nesse caso aqui da violência contra a mulher, a gente tem o registro maior do centro, quando a gente traça um comparativo, né? Há um limite também nesse comparativo com o IBGE, conforme eu comentei, a gente não tem como traçar, sem a pesquisa atualizada do IBGE, a gente não tem como traçar um dado real de quantas mulheres moram no bairro e como a gente pode fazer, então, para estar chegando a esse número. E também as dificuldades para acessar os dados, né? Nós tínhamos uma plataforma aqui que ela relatava a cada mês, né, a gente acompanhava, ela tinha os dados da violência psicológica, da violência física, estava tipificada. Hoje a Polícia Civil ela tem um boletim que é mensal e esse boletim vai trazer os dados do feminicídio. Então, por exemplo, a gente não consegue ter um dado mais aproximado da nossa realidade, que é aquilo que nós buscávamos na pesquisa. Então, foi bem difícil encontrar esses dados e a gente fez contato aqui com a DPCAM e a partir do auxílio aí da psicóloga policial Melise Cardoso, que eu aproveito para agradecer, a gente conseguiu chegar, né, à Secretaria de Segurança Pública e coletar esses dados. De recomendações aqui que eu aponto na pesquisa, um problema social, né, percebi isso, senti na pele isso, inclusive, durante a pesquisa, porque é uma pesquisa, fala assim, violência contra a mulher, dá a impressão que é problema das mulheres. Nós estamos falando de um problema social, ou seja, é um problema social, é um problema nosso como sociedade, né? Então,
há uma necessidade de falar com os homens, já que a gente tem uma questão cultural aqui enraizada nessa sociedade. Também como recomendação, o levantamento de dados da Polícia Militar, que muitas vezes esse dado não chega, não se efetiva no registro lá na Polícia Civil, né? Então a gente pode ter aqui, e certamente tem um número maior do que esse que eu apresento ainda, e a atualização dos dados reais, né, a partir do novo censo do IBGE, que penso que pode também estar contribuindo para a gente melhorar, qualificar ainda mais esse debate. Agradeço mais uma vez o convite, né? E também aproveito para agradecer as pessoas que contribuíram aí durante todo esse processo de pesquisa, que fico bem feliz assim, com os resultados. E deixo a palavra aberta aqui para comentários, questionamentos. Muito obrigado. Professor, quero agradecer o senhor por ter vindo, né, se dispor a vir até essa casa e trazer esses dados, trazer a tua coleta de dados ao qual você fez para esse tão importante momento da tua vida, que é o momento que você se especializa na educação e traz isso para levar para dentro do ambiente escolar. E eu vejo que isso é muito salutar para que a gente tenha um convívio em sociedade cada vez melhor e que as pessoas elas possam ver, ver essa realidade, que muitas vezes não é vista por todos. Quando eu te convidei, quando eu vi que você estava fazendo as sabatinas de palestras, né, principalmente no município de Três Barras, e eu vi que você estava realizando esse trabalho, apresentando em cima daquilo que você estudou, analisou, viu dados, tenho certeza que foram muitas horas para chegar até o que o senhor trouxe aqui para nós hoje. Pensei em convidá-lo e coloquei em aprovação dessa casa e todos os vereadores concordaram. E eu vejo a importância do senhor estar aqui hoje porque eu estive como assessor da juventude cumprindo esse artigo 8º da Lei Maria da Penha como um ente público na época, através do executivo. Fui em várias escolas e eu vi que esse assunto não era tratado e as pessoas tinham medo de tratar sobre esse assunto. E quando lá eu estava, através do artigo 170, levando alunos do curso de Direito da UNC, que eles, com muito zelo, trataram desse assunto nas escolas, e eu vi que professores choraram, alunos choraram, meninos, meninas, e eu me senti totalmente desolado, sem saber como agir, sem saber o que fazer, se eu abraçava aquela pessoa, se eu pedia para interromper a palestra, e naquele momento eu vi que, de certa forma, eu errei como assessor de juventude porque não levei um psicólogo para junto tratar desse assunto, porque eu não pensei que ia ter a ênfase que teve, e já num segundo momento levei psicólogo junto, e ali no tentar trabalhar com aquela pessoa, conversar, tirar daquele ambiente e acalmá-la, eu vi que tinha muitas mulheres sofrendo esses abusos os quais você trouxe hoje aqui, e que muitas vezes elas não tinham voz para levar isso para frente. E nós hoje vendo esses dados de forma estatística, números frios, infelizmente a gente não consegue sentir a dor da mulher que passa por todas essas ameaças e todos esses crimes, essas lesões no dia a dia, como o senhor passou aqui, 1,3 mulheres por dia. Então, todo dia tem uma mulher no nosso município que é agredida no bairro, no centro, no interior. A gente acaba aproveitando, então, esses dados, esse mês, essa conscientização, para que a gente faça um chamado para as mulheres que passam por isso. Que elas não passem por essa situação, que elas liguem para a Polícia Civil, que elas procurem ajuda, que elas procurem sair dessa situação, não ter medo. Hoje a gente tem uma legislação que ela é aberta para receber, para acolher essas mulheres, e a gente pode ver que através do trabalho que o senhor está fazendo aqui na nossa região, tem pessoas preocupadas com isso e que estão à disposição para ajudar. Eu aqui não sou ninguém para ajudar, né, para tirar essas mulheres desse lugar, mas por isso que eu trouxe o senhor aqui para mostrar o caminho. Como na semana passada teve a Polícia Militar aqui também expressando
um sentimento mútuo para que essas mulheres saiam dessa situação. E aqui a gente tem, nessa casa, temos orgulho de dizer que temos 4 mulheres vereadoras que lutam pelos seus direitos, brigam pelo direito das suas, com igualdade, e nós vivemos uma sociedade igual, democrática, e os teus dados, teus números através do IFSC só vêm a reforçar e demonstrar que ninguém está sozinho. Então, agradeço, senhor, por vir até aqui, trazer um pouquinho de tudo aquilo que o senhor estudou, e hoje a gente consegue se conscientizar com esses números. Então, muito obrigado, professor. Senhor presidente. Uma boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, as pessoas aqui que nos assistem, as pessoas que estão presencialmente aqui na Câmara de Vereadores, e um cumprimento muito especial ao professor Regi, né? Nosso colega de muitos anos aí, de muitas palestras, de muitos encontros, de muitas atividades em parceria. Esse mês, ele está sendo um mês de ampla divulgação, debate e reflexão. E uma das coisas, professor Regi, que você muito bem falou, é que essa problemática é um problema social. Não é um problema de gênero. E eu recordo aqui que nós tivemos, então, a Conferência Municipal de Assistência Social no dia 5 de agosto, aqui nessa Casa de Leis. E, felizmente, uma das propostas que passou pela plenária e foi aceita é a instituição de um serviço de acolhimento temporário para mulheres vítimas de violência. Um local que possa, então, receber estas vítimas de violência e aí, junto com elas, trabalhar o pós-violência, porque nós sabemos que o denunciar, ele faz parte de um conjunto de medidas, mas a proteção, a reflexão sobre o que fazer depois, vereador William Godoy, porque muitas mulheres até não denunciam, se submetem por uma condição de não ter para onde ir. Então, foi passado pela Conferência Municipal de Assistência Social aqui do município uma dessas propostas. E nós, como representantes do povo, com os nossos contatos em âmbito estadual, nacional, nós podemos sim nos juntar a esta causa e buscar emendas, buscar projetos para que saia do papel, então, essa proposta e nós consigamos, então, implantar no nosso município um serviço de acolhimento temporário para as mulheres vítimas de violência do nosso município. No mais, eu gostaria de parabenizar a palestra, pela palestra, e penso que a pesquisa possa ser um subsídio de justificativa para a implantação desse serviço de acolhimento temporário. Professor, parabéns. Senhor presidente, professor Regi, meu amigo também de longa data, fico muito feliz que a gente possa recebê-lo aqui. Fico muito feliz também e parabenizo pela pesquisa, pelo trabalho. Como a vereadora Zenilda falou, é um problema social, é um problema que é de todos nós. E eu fico muito feliz também porque nós podemos ver que existe uma parceria, que os vereadores e a comunidade estão preocupados com a situação das mulheres. E aproveito até para dizer aqui, como a vereadora Juliana já falou, na sessão em que a Polícia Militar se fez presente, que nós aqui, principalmente nós quatro, as 4 vereadoras mulheres, queremos e vamos lutar juntos da comunidade, junto de quem for, para proteger essas mulheres. Fico muito feliz também com a notícia da vereadora Zenilda sobre esse acolhimento, porque realmente muitas vezes nós pensamos que basta ligar para a polícia, basta denunciar, mas nós precisamos auxiliar para ter um depois, porque as mulheres muitas vezes não denunciam justamente porque às vezes elas não têm para onde ir. Muitas vezes são pessoas que dependem do marido, né, para se sustentar. E eu acredito que com um trabalho conjunto, inclusive desta casa aqui, nós vamos poder auxiliar tantas mulheres que sofrem e muitas vezes nós não sabemos, mas tem alguém do nosso lado que sofre com violência. Então é muito importante esse trabalho, é muito importante a união da sociedade, dos vereadores, de todo mundo para poder proteger essas mulheres. Muito obrigada. Senhor presidente. Obrigada.
Com toda certeza, professor, primeiramente te parabenizar pela sua pesquisa. Eu acho isso de uma valia imensa. Eu hoje também tenho o prazer de ser mestranda do nosso programa de mestrado em desenvolvimento regional. E eu não podia deixar de ter como tema de pesquisa a participação da mulher na política, né? Então, eu tenho pesquisado, lido e trabalhado muito a questão da mulher, né? E durante todas essas leituras e pesquisas, me chama a atenção um fato, que é a violência da mulher também em outras esferas, que a gente não tem dados, que a gente quase não fala e que acontece, que ela é real, né? Até nós discutimos num seminário, num grupo de pesquisa, né, no início do ano ou no finalzinho do ano passado, sobre a questão das próprias mulheres candidatas laranjas, que muitas vezes se submetem a ser candidatas a vereadora por pressão do partido, por pressão do marido, mas que nem voto não fazem, né? Às vezes tem 0 votos, 1 voto, 2, 3 votos. A violência dentro do ciclo social do trabalho, o assédio, né? Nós até comentamos o quanto é difícil, até o vereador Vilmar disse que não concordava comigo na sessão passada, mas o que eu quis dizer quando a gente diz que o homem não passa, professor, pelo que a gente passa, e eu disse que isso já nasceu intrínseco dentro do homem, porque a gente nunca na história da humanidade a gente falou numa sociedade em que lá no comecinho eram as mulheres que eram as protagonistas, né? Nós sempre vivemos numa sociedade em que o homem era protagonista. Tanto que nós tiramos do nosso Código Civil apenas em 2002 o fato do homem poder devolver a mulher para a família se ela não fosse virgem. Em 2002, eu não estou falando em 1800 e alguma coisa. Ele podia devolver a mulher, né? Então, nós vivemos uma concepção histórica de que a mulher era um objeto. E por muito tempo ela foi tratada dessa forma. E eu gostei muito do tema da sua pesquisa, que é envolver a educação nisso tudo. E eu penso, professor, que o primeiro passo, eu posso até falar algo que parece ser uma bobagem, mas o primeiro passo é fazer com que as crianças, lá no comecinho da vida delas, elas consigam entender que homem e mulher são iguais. Pode até parecer uma bobagem, mas o fato de tamanha violência que a gente pode vislumbrar diante da mulher não é só o fato dessa questão, todo esse apanhado histórico de violência que a gente viveu em todos os âmbitos em relação à mulher, mas o fato de que muitas vezes não se enxerga realmente como seres humanos iguais, essa submissão da mulher. Porque recentemente nós ouvimos falar em rede nacional que mulher boa era aquela bela, pacata e do lar. Ou seja, o resto daí não é socialmente aceitável. Então, é um tema que a gente precisa discutir. E algo que me chamou muita atenção na sua fala e na sua pesquisa é que esse problema tem que ser tratado com os homens, efetivamente. E às vezes eu até faço um julgamento comigo mesma, uma reflexão, porque quando a gente fala de mulher, normalmente a gente quer falar para mulher, né? A gente quer empoderar. Não que isso seja errado, isso eu acho que é um passo muito importante, conseguir empoderar essa mulher para que ela não tenha medo de onde ela pise, de caminhar seguindo um rumo certo, né? Mas a gente precisa, mais ainda, ter esse diálogo, né, com os homens. E isso tem que acontecer na escola. Isso tem que fazer com que essas crianças já comecem a entender que não há nada a não ser o físico mesmo que não iguale a homens e mulheres, e que a gente não tem esse direito, né,
de achar que a mulher tem que lavar, passar e cozinhar e que o homem não precisa fazer isso, que a mulher tem que ter dupla jornada de trabalho. Inclusive, essa semana eu vi uma pesquisa que a mulher gasta, em média, 22 horas por semana, além da sua carga diária, com trabalho doméstico, né? Então, e o homem, cerca de 7 horas diárias, então, semanais. Então, a mulher deixa um dia da sua semana para fazer o serviço de casa, além de trabalhar fora de casa. E o homem, cerca de 7 horas da sua semana para fazer alguma tarefa doméstica. Então, só esse ponto, esse pequeno ponto, já mostra o tamanho que é a desigualdade social, ou seja, a mulher dá conta. Né? Ela pode fazer tudo, ela pode trabalhar fora, ela tem que cuidar dos filhos e ela precisa ainda cuidar da casa. Então, nós precisamos pensar em políticas públicas, professor, mais eficiente. E a participação da mulher na política é fundamental para que isso aconteça. É por isso que eu defendo, incentivo e farei tudo que tiver ao meu alcance para preparar mais mulheres para estarem sentadas aqui, como a gente, para que a gente comece a pensar mais em mulher. Porque pensar em mulher é pensar em sociedade. Então, agradeço pela sua fala, fico imensamente grata e trabalharemos muito juntos ainda. Senhor presidente, novamente eu quero parabenizar o professor, de professor para professor. Já trabalhamos juntos, já cantamos juntos também, né? Infelizmente, gente, a violência no Brasil, ela é elevada, né? Então, se a gente fosse pegar qualquer uma esfera aqui, os números reais iam extrapolar de vários países, né? Tanto contra a mulher, quanto com a criança, quanto o negro, o LGBT. O Brasil chegou ao ponto de terem mais asiáticos sendo assaltados no Brasil do que no Japão. Então, para vocês verem, o nível da violência do Brasil é gigantesco, né? Então, e infelizmente ela acaba se intensificando em grupos vulneráveis, né? Então, é importante que a gente debata políticas públicas para tornar esses grupos vulneráveis cada vez menos vulneráveis, né? Então, essa é o nosso caminho, né? Então, eu gostaria de lhe parabenizar pelo estudo, né? Então, se fosse, como o próprio professor falou, se os dados fossem mais precisos, a gente teria um número maior ainda, né? Então, o susto seria maior ainda, né? Infelizmente. Porém, eu lhe parabenizo e é importante esse tipo de apanhado, né? Para a gente poder, digamos que assim, não fazer, porque a gente, hoje, entre o tentar e o fazer, existe um precipício gigantesco, mas a gente tentar cada vez mais reduzir, né, essa vulnerabilidade para que esses números possam diminuir. Obrigado mesmo, Regi, pela sua participação e pelo conhecimento que você nos passou hoje. Senhor presidente, boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite, funcionários da casa, público que nos assiste, uma boa noite especial, professor Regis. Professor, só gostaria de parabenizar o seu estudo e, com foco no seu estudo, dizer que esses dados fujam de um contexto geral onde faltam a dificuldade de conseguir levantar, fazer essa pesquisa, talvez tenha sido uma das tarefas mais difíceis, até porque o decorrer dos anos, se nós conseguirmos ter pessoas dedicadas como o senhor, que dê continuidade a um estudo desse, para que não sejam só parâmetros ou números, mas para que eles tragam sim subsídio para que as políticas públicas se tornem efetivas. Então, esse primeiro passo, realmente, a gente vê uma dificuldade em você ter comparativos, né? Tanto em o que nós temos aqui em nosso município, em cima do seu estudo, são números absolutos, onde não são comparativos per capita, né? Para você comparar bairros, comparar o próprio interior, o próprio centro, mas fico muito grato de nós poder termos pessoas como o senhor aqui em nosso município, se dedicando, em especial nesse mês
o mês lilás, que é o combate à violência contra a mulher. Concordo em gênero e número do que a nossa vereadora Juliana fala, mas nós, como homens, também estamos dispostos a mudar. Estamos dispostos a contribuir para que realmente nós tenhamos uma grata satisfação de observar um trabalho bem feito e esses números venham cada vez mais diminuindo. Então, lhe parabenizo de coração mesmo. Acredito que esse foi um pontapé inicial e que o senhor possa continuar com isso dentro do tempo disponível e que traga essas informações até a órgãos competentes e que sejam promovidos cada vez mais nós conseguir ter um termômetro se as políticas públicas estão funcionando ou não. Muito obrigado, professor. Continua. Alguém queira. O senhor pode fazer suas conclusões. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, então, agradecer aqui a fala do vereador William. Eu entendo um pouco desse sentimento que você enfrentou aí durante esse período de tentativa, né, de aplicação do artigo 8º. E, de certa forma, quando nós mexemos com questões culturais, a gente tem essa dificuldade de estar mudando aquilo que historicamente pareceu correto, né? Então, hoje a gente vê aí grandes conflitos mundiais, né, por questões culturais e questões culturais não são difíceis, não são fáceis, melhor dizendo, de serem mudadas, né? Isso envolve muita discussão. Então, vereadora Zenilda, isso que essa casa faz hoje é algo que eu aplaudo, porque é um tema importantíssimo de cunho social e precisa ganhar espaço, a gente precisa discutir, a gente precisa ver onde errou, onde que a gente pode melhorar, e precisa construir políticas públicas, vereador, né, que possam estar contribuindo nesse sentido de... E o próprio fato que o senhor cita, né, da ausência de uma política pública, ela já é prejudicial ao nosso município, para a gente já traçar um parâmetro, então, né, vereador Homer? A gente tem o número que é aquele que chegou na Polícia Civil, mas não necessariamente que ele... não quer dizer que ele não seja real, mas ele é o número que chegou, né, sem a proporção, sem o comparativo, porque a gente não tem esse dado comparativo do censo de 2020 e 2021. Não existe, né? Talvez nos próximos anos, quando sair, a gente possa estar fazendo esse trabalho. E no comparativo com 2010, a gente já tem inversão, então, até dos locais onde essa violência ocorre. E nós precisamos, vereadora Juliana, sem dúvida alguma, falar com os homens, né? Inclusive, a ONU Mulheres aqui do Brasil lançou uma campanha, chama-se Precisamos Falar com os Homens. A forma como são criados meninos e meninas, né? Desde as cores, o menino vai competir, a menina vai cuidar da filhinha. E às vezes a gente vai escutando no cotidiano, né? Eu que trabalho com esse tema, escuto muitas coisas no cotidiano e uma delas é, mas fulano, ele ajuda a esposa. Não seria compartilha, né? Se o filho é de ambos, não compartilham essa vida e as coisas do cotidiano todas, né? Inclusive a criação dos filhos. Porque é ajuda. Então é responsabilidade da mulher, simplesmente, a criação dos filhos. E tem uma historiadora chamada Gerda Lerner, vereadora, que ela vai encontrar a existência de sociedades matriarcais, né? E elas são remotas e a gente ainda tem muita coisa para construir nesse sentido, porque, de certa forma, essa história das mulheres, ela ainda não foi contada, né? Ou foi contada de forma muito fragmentada. Então, o que essa pesquisa traz é um pontapé inicial, talvez, para que nos próximos anos, vereadora Tati, a gente consiga estar... de preferência dizendo, nós conseguimos vencer, né? Nós conseguimos reduzir o impacto desses números nas vidas dessas mulheres, porque não é somente um número frio, né? A gente tem pessoas sofrendo no cotidiano, né? A gente tem ali mais de 200 ameaças e em seguida a gente já tem mais de 100 casos de lesão corporal, quer dizer, não é só ameaça, é cotidiano. E dialogando nas escolas, às vezes a pessoa que está do nosso lado, né? Eu presenciei isso essa semana, inclusive. A pessoa que está do nosso lado, muitas vezes é vítima de violência há muito tempo e quando ela reconhece isso, ela passa a começar a comentar, pelo menos, aquele fardo que carrega, né? Aquela violência cotidiana, nesse caso em específico, de ter que dormir com alguém que dorme com uma faca embaixo do travesseiro. E aí, mas por quê, né? De maneira simples aqui, as pessoas dizem, mas por que essa mulher não denuncia? Por que ela... Bom, né? Tem vários fatores.
Tem o fator do medo, que é um dos principais. O assédio, que, se não me engano, foi o vereador Marcos que comentou. O assédio no trabalho, acho que você também falou disso, né? O assédio no trabalho, as questões econômicas de maneira geral, né? Onde que eu vou ficar? A vereadora Zenilda traz esse detalhe. Onde que eu vou ficar caso eu saia? E devo sair, não devo sair? Hoje a gente tem amparo legal, né, da Lei Maria da Penha, mas nós precisamos, como sociedade, ainda ampliar esse debate. E eu sou muito grato pela atenção de vocês e pelo convite. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação substitutivo do projeto de lei número 08/2021, que autoriza a instituir a Feira do Rolo. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador autor. Novamente a gente vem falar um pouquinho, né? Dar uma explanada breve do que será a Feira do Rolo. Haja visto que eu já comentei anteriormente que a regulamentação será por parte do Executivo. Amanhã cedo eu terei uma reunião com a professora Carolina Carvalho, né? Diretora cultural de Canoinhas, para a gente apresentar o projeto, né? A gente deixou muitas coisas em aberto para que dentro da realidade da fundação e do município que isso possa ser adaptado ali durante o decreto que vai regulamentar. Só que é tão grato quando a gente faz um projeto desse que vai de encontro ao interesse tanto cultural quanto financeiro das pessoas, né? Então, entre esse interstício que a gente teve da primeira votação e agora, eu recebi muitas pessoas que gostariam de expor, que gostariam de vender, que gostariam de mostrar o seu trabalho. Isso que o projeto ainda nem teve todo o rito de votação dele, né? Então, a gente está caminhando para uma crise financeira aí, né? Ou, na verdade, já está numa crise financeira, conforme for o grupo que você se encontra ali dentro da classe econômica ali. A crise já chegou devido à pandemia, à escassez de matéria-prima e vários outros fatores. Então, essa crise já chegou em alguns grupos e está agora chegando em outros, né? Então, é uma pirâmide que vai subindo e, infelizmente, tem uma parte da pirâmide que tinha que pegar, mas esses nunca vão pegar e eles estão lá sempre dando as cartas e o povo que sofre muito. Então, cabe a nós, né, dentro do legislativo, buscar alternativas para tentar amenizar esses impactos, vereador Vilmar, porque eles estão aí, são visíveis, né? Já são visíveis quem acompanha a realidade nas periferias, mais de perto, vê que esses impactos são visíveis. Então, esse projeto é de fundamental importância para que a gente atinja esses grupos e até movimente um pouco a economia, né? Haja visto que muitas das coisas que serão vendidas lá vão estar paradas dentro de uma garagem, jogado, ocupando espaço ali. E o que não tem valor para nós, como diz o vereador Gil quando fez a sua fala, pode ter valor para outra pessoa, né? Então, isso é de fundamental importância e peço novamente o voto favorável dos colegas, né? Que essa iniciativa eu tenho certeza que tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo e a gente já observou em outros municípios, visitei outras feiras em outros municípios e com a crise elas só aumentam, elas nunca diminuem, você não vê feira fechando, você vê feira aumentando. Em São Bernardo do Campo, primeiro ano que eu visitei lá era uma rua, era 3 quadras de uma rua, agora já está em 10 quadras e já está pegando quase uma avenida lá. As pessoas chegam 3, 4 horas da manhã, né, para poder expor, para poder tentar movimentar um pouco de dinheiro. Isso é bem importante. Então, novamente, peço a ajuda dos demais colegas para que a gente vote esse projeto e já dizer que a partir de amanhã a gente vai estar em conversa com o Executivo, com o órgão que realmente irá regulamentar a lei para que ela consiga ser, realmente a feira tenha efetividade e consiga atingir as pessoas que ela precisa atingir. Seria isso, senhor presidente.
Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto 08 está aprovado em segunda e última votação. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 75/2021, que autoriza o Executivo Municipal a desapropriar por interesse público, sem ônus financeiro para o município, área de terra de propriedade de Ederson Francisco Figura e Charlene Cariani de Souza Figura. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segunda e última votação o projeto de lei número 75/2021. Passamos aos requerimentos. Solicita a segunda secretária Zenilda Lemos para que realize a leitura. Requerimento 412/2021, de autoria do Edil William Godoy, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Alfredo Eduardo dos Santos, secretário nacional de Habitação, expondo e solicitando o que segue. Considerando que o programa Casa Verde e Amarela do governo federal tem por objetivo promover o direito à moradia ao cidadão brasileiro, considerando o déficit habitacional do município de Canoinhas, considerando que o município de Canoinhas aderiu ao programa Casa Verde e Amarela do governo federal no mês de março de 2021, considerando que foram realizadas diversos contatos com o Ministério de Desenvolvimento Regional por funcionários da Secretaria Municipal de Habitação de Canoinhas. Porém, até a presente data, não foram abertas inscrições de novos projetos para a construção de moradias habitacionais de interesse social e regularização fundiária e melhoria habitacional. Respeitosamente solicito informar se existe previsão para o cadastramento e seleção de propostas de novos projetos do programa Casa Verde e Amarela para a construção de unidades habitacionais e de regularização fundiária e melhorias habitacionais, conforme divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Está em discussão o requerimento 412. Senhor presidente. Com a palavra, vereador autor. Então, senhor presidente, senhores vereadores, estivemos junto com o vereador Osmar em Brasília semana passada, em algumas agendas. Amanhã falaremos mais em relação a isso. Hoje, respeitando o espaço do professor Reginaldo, e para não estender tanto a sessão, nós deixamos para amanhã, né? Mas esse requerimento ele é de suma importância, que ele seja aprovado e seja enviado essas indagações ao senhor presidente, ao senhor secretário nacional de Habitação, para que caminhe esses programas sociais que são tão importantes, não apenas para o nosso município, mas para todos os municípios do nosso país. Mas aqui, pensando em relação a Canoinhas, nós estivemos em diálogo, então, com o secretário nacional, o qual sinalizou positivamente para diversos programas que o nosso município pode aderir e, com isso, desafogar a nossa fila, que hoje chega ao entorno de 2.000 famílias que precisam de moradia. Como muito bem explicou, a gente teve uma palestra onde ele nos elucidou em relação a vários pontos, em relação à regularização fundiária, em relação à falta de moradia, ao déficit de unidades habitacionais que praticamente todos os municípios sofrem no nosso país. E ele nos orientou a seguir alguns programas habitacionais. Nesse sentido, juntamente com o prefeito, o vereador Osmar,
A gente fez várias anotações, fizemos ali diversas tratativas e diálogos ali com a equipe da Secretaria Nacional da Habitação e trouxemos hoje, então, isso para a Secretaria Habitacional do nosso município. E através do diálogo que tive ali com o secretário Coronel Mário, com a Mozara, com a Thelma, com a Etienne, eles nos mostraram que o nosso município está inscrito em diversos desses programas. Eles não tinham conhecimento ali em 2 programas desses apenas, que eles, inclusive, hoje já iriam se inscrever, mas, inclusive, eles entraram em descrédito com esses programas, porque eles já vêm insistindo nisso desde o início do ano. E, infelizmente, a Secretaria Nacional de Habitação não aceitou, né, nenhuma das reivindicações aí do nosso município. Porém, na semana passada nós tivemos um abraço aí da Secretaria, onde eles colocaram à disposição, inclusive passando o nome de equipe técnica para nos auxiliar, para auxiliar o nosso município a desenvolver esses programas e que a gente possa aderir. E quero aqui também enaltecer e agradecer a presença do deputado federal Darcy de Matos, que abriu as portas para nós lá, e o secretário nacional da Habitação, o senhor Alfredo Eduardo, reiterou que o nosso município tinha que se inscrever nesses programas o quanto antes, para que essas famílias elas tivessem o seu lar e a inscrição nesses programas, regularizando seus imóveis, tendo sua habitação, fazendo com que a assistência social, a Secretaria de Habitação desafogue, né, essa fila que é enorme. E a gente acabou, então, hoje eu fiquei bem chateado, porque o nosso município já está fazendo isso. Só que aí liga lá, ninguém atende, passa de um, passa para outro. Mas eu tô com fé que agora vai dar certo. A gente passou ali para eles o nome de algumas pessoas que o senhor secretário nacional da Habitação falou para procurar, que ele ia nos ajudar. Então esperamos que o município de Canoinhas tenha esse retorno. Nós estivemos lá, a gente vai cobrar a deputada Darcy que ele reitere, ele está lá do lado deles, que ele cobre que o nosso município venha ter essa resposta. E em breve espero que a gente possa anunciar aqui esse avanço com regularização fundiária, com a criação aí de programas o lançamento de programas que será aí no mês de setembro, que a Secretaria Nacional de Habitação já nos adiantou que terá, e que o nosso município possa se inscrever e que essas famílias elas possam ter a dignidade de ter um lar, e um lar confortável para que eles possam se desenvolver e ter os seus instalados. Então seria isso, creio que amanhã a gente vai falar mais em relação à nossa agenda, né, vereador? E numa totalidade, mas hoje se faz uma importância a aprovação desse requerimento. Obrigado. Senhor presidente. Quero parabenizar o vereador William Godoy e gostaria, se o senhor me autorizasse, de assinar junto, porque eu, enquanto assistente social, o senhor bem disse isso, eu ouço todos os dias essa queixa. E nós sabemos que faz algum tempo que o governo federal não vem investindo em moradias habitacionais. Pelo que eu me recordo, o último loteamento, o último conjunto habitacional foi lá em 2016. Então, não está tendo incentivo. No entanto, vereador William, o governo federal anunciou no início do ano esse programa, Casa Verde Amarelo. Criou uma expectativa nas mais de 2.000 pessoas nesta fila de espera. E todos os dias, eu tenho certeza que não é só a mim, nem só o senhor, mas todos nós, vereadores, ouvimos esta queixa, porque é uma necessidade. E as filas, então, elas só aumentam das pessoas se inscrevendo, então, para essa moradia popular com esse subsídio do governo federal. E é bem interessante, porque no dia a dia eu ouço muitas pessoas, aposentados, pessoas com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada, um salário mínimo, e aí precisam tirar 400, 500 reais, que é um subsídio, que é um benefício para a manutenção da sua vida diária, pagando aluguel. E nós sabemos que quando vem, então, esses conjuntos habitacionais, então reforçados os critérios e as pessoas com deficiência, famílias com idosos na casa, com crianças, eles têm, então, essa prioridade. Então, eu penso que já está mais do que na hora do governo federal, então, fazer aquilo que já divulgou
porque já fazem aproximadamente uns 7 ou 8 meses que o governo federal divulgou esse programa Casa Verde Amarelo em rede nacional. Então, eu penso que precisa ser feita essa pressão, sim, para que o governo federal faça a sua parte, que não é nada mais do que obrigação. Senhor presidente, vereador, cumprimentando os presidentes e os demais, ao professor Reginaldo, as demais pessoas que acompanham a sessão, é só para completar um pouco as palavras dos colegas William e Nilda. Eu acho que a questão da moradia talvez seja o que mais as pessoas pedem para a gente. Qualquer lugar que a gente vai, uma vez, 2 por semana, tem pessoas perguntando sobre moradia. A gente vai a Brasília e escuta do secretário os programas que estão sendo acontecendo e a gente se entusiasma. Eu achei que valeu a pena a correria, valeu tudo, porque esse é um tema que tem que ser resolvido. Ninguém tem dignidade se não tiver o seu lar. É essencial, talvez a primeira coisa que a pessoa queira é ter um lar para ele e para a sua família. E do jeito que o secretário colocou para nós, parece que as coisas vão acontecer muito fácil. O novo programa que vai ser lançado no dia 21 de setembro, o município entra com 20%, o governo federal subsidia 20%, e os 60% é financiado em 240 meses, com carência de 4 anos. Então, a proposta é maravilhosa, mas aí o William, hoje esteve com a Secretaria da Habitação, me conta que o que tinham prometido até agora não chegou nada. E dá uma tristeza na gente, que veio tão entusiasmado, cabeça erguida, né? Pô, fomos lá, conseguimos e aprendemos, e agora vamos... Deixa triste. Quanto à assinatura, vereadora Zenilda, eu acho que todos os documentos dessa casa têm que ser assinados por todos. Porque nós temos que juntar nossas forças. Não é um ou outro. Tanto que os documentos deveriam ser assinados por todos nós para ter mais forças. E porque nossas bancadas que estão lá em Brasília, cada um no seu partido, têm acesso a esses documentos e vai lá cobrar. Vocês trazem aqui um grupo de pessoas, vocês prometem tudo facilmente, agora tem que resolver. Nós vamos cobrar o deputado Arcide Matos, que é uma pessoa extremamente acessível e pronta, e nos levou lá junto ao secretário, que ele cobra, que ele faça essa nossa cobrança. Porque o meu representante lá é ele. E eu acredito que cada um de vocês tem as pessoas mais allegadas que possam fazer essa cobrança. Então, vereador William, só também assinando junto o requerimento, pedir para que todo mundo assine e vamos fazer uma cobrança sistemática nos nossos parlamentares para que realmente isso aconteça. Seria isso. Obrigado. Senhor presidente, assinado por toda idilidade. Muito bem. Requerimento de toda idilidade, requerimento 412, está em votação. Está aprovado também. Requerimento 413/2021, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do Edil Marcos Romer. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de Planejamento, solicitando estudos para a implantação da iluminação pública na rua José Baio, entre os números 897 e 630, pois esse trecho de aproximadamente 300 metros não é contemplado com esse serviço, mesmo sendo uma área residencial. Tem discussão? Senhor presidente, Com a palavra. só a título de curiosidade, até explicando esse nosso requerimento, esse trecho da rua ali, da José Baio, é aquele trecho bem próximo da igreja do Pascualino, né? Quem é mais ali da região sabe onde que é. Então, esse é uns 300 metros, né? Onde não existe, não é contemplado com a iluminação. A gente sabe que ali naquela região a gente tem um outro problema gigantesco que nós vamos ter que resolver, que é a questão da regulamentação, né?
residências ali. Os moradores me procuraram, falaram novamente, né, sobre essa incógnita que eles têm, né, que é a regularização. E só que isso a gente não consegue resolver aqui via requerimento, é uma questão muito mais complexa. E a outra solicitação era dessa iluminação. Eles pagam COSIP, né? Então todos eles pagam COSIP ali, tem muitas casas. E é perigoso tanto pelo trânsito quanto por segurança mesmo das pessoas que passam ali. Esse trecho de quase 300 metros ali sem iluminação pública. Seria isso, senhor presidente. Está em votação. Requerimento 403, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Sendo assim, está aprovado o requerimento. Requerimento 414/2021, de autoria da vereadora Juliana Maciel e do edil Marcos Homer. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de planejamento, solicitando informar se é de responsabilidade do município fazer a manutenção de calçadas em avenidas e aquelas confeccionadas juntamente com a obra de pavimentação asfáltica, e as demais calçadas no centro urbano. De quem é a responsabilidade? Qual a regulamentação municipal, lei, decreto, que dispõe sobre este assunto? Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra. Obrigada. Bom, então quando eu saí para verificar essa situação, essas situações das calçadas, né, como me foi solicitado pelos munícipes, me surgiu uma dúvida. E eu penso que isso pode surgir também posteriormente para os moradores que tiveram agora suas obras de pavimentação asfáltica nas suas ruas, que inclusive incluiu a calçada, né? Apesar de ter aquela reserva de domínio ali do morador, mas está lá a calçada, né? Toda de paver. E no centro do município, né, onde é de alta circulação, como é que fica essa responsabilidade? E eu tentei até pesquisar pelo nosso site da Câmara lá, que a gente consegue buscar as leis e decretos, e eu tive dificuldade em encontrar algo específico. Então, eu achei importante questionar, porque daqui a pouco isso vai nos ser questionado. E aí me veio à cabeça também, por exemplo, a Avenida Rubens Ribeiro, essa que eu comentei até na indicação. Tem locais ali que são terrenos baldios, muitas vezes até terrenos do município. E aí, quem é que vai arrumar essas calçadas, né? E esses espaços que são de grande utilização pública, se realmente não havia essa necessidade dessa parceria e que caso realmente seja do morador a responsabilidade, como criar programas e projetos para que o município participe disso ativamente, para que a gente tenha mais qualidade de vida para os moradores, né? Porque quando a gente fala especialmente nesses espaços que as pessoas usam para fazer a sua atividade física, eu entendo que isso é de interesse do município, que isso fique realmente a contento da população. E aí, como eu não consegui encontrar, eu gostaria de ter acesso a essas informações, que provavelmente o secretário vai conseguir me responder, para que eu consiga entender melhor também até onde vai a responsabilidade de cada um, e a gente consiga repassar isso para a população. Senhor presidente. Senhora vereadora, eu gostaria de assinar junto, porque eu tinha feito para amanhã, daí como hoje eu vi que tinha bastante requerimento e indicação, eu fiz para amanhã algumas indicações referentes a isso. Eu tenho feito algumas caminhadas com a Nanda e com o Simba, porque estou precisando praticar atividade física e tenho feito todo esse contorno qual hoje entrou em discussão aqui, Avenida Verdelin Metzger, Rubens Ribeiro da Silva, Expedicionários, e nesse trecho a gente acompanha muita gente tropeçando. Eu mesmo tropecei em alguns pontos ali que é meio escuro e a calçada está irregular, e tudo isso que foi discutido aqui hoje realmente tem acontecido, né? Pontos que a gente não sabe de quem que é a responsabilidade, se é da empresa, se é do proprietário, no terreno baldio, o que faz. Então, realmente, é importante que a gente tenha essa materialização em mão, inclusive para poder vir a cobrar
Me recordo que nos anos anteriores teve uma discussão bem acentuada em União da Vitória, onde o prefeito, juntamente com o Ministério Público, eles acionaram, então, os moradores, através de um TAC, que eles fizessem a manutenção das calçadas ali do centro de União da Vitória. E hoje você anda por lá, o centro está lindo, está bonito, e teve um incentivo do município, teve também a contrapartida dos comerciantes, dos moradores, e creio que esse é o caminho, essa união entre o município e o privado. Então, através desse requerimento, a gente pode avançar bastante nesse sentido, sabendo qual que é o norte, qual que é a direção. Obrigado. Está em votação o requerimento. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento está aprovado. Requerimento 415/2021, de autoria dos edis William Godoy, professor Osmar Poliskowski e Vilmar Sudoski. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Hélio Costa, deputado federal, solicitando a destinação de recursos para aquisição de equipamentos e demais demandas contidas no Plano Anual de Trabalho PAT, bem como outras necessidades que surgem no decorrer das atividades, no qual estão enumeradas no relatório em anexo. Está em discussão. Senhor presidente, então, como já anunciado também, fez parte do nosso cronograma lá em Brasília, estivemos junto com o deputado Hélio Costa, entregamos um documento assinado pelo diretor, professor Joel, assim como a sua diretoria do IFSC, onde ele nos trouxe algumas demandas. Bom, primeiramente nós agradecemos ao deputado Hélio Costa por trazer para Canoinhas 2,7 milhões de reais, o qual foi para investir na educação do nosso município, para melhorar a estrutura do nosso campus IFSC, campus que tem crescido, tem recebido muitas emendas. Isso é legal, é importante, ficamos muito felizes, mas ao mesmo tempo é assustador, porque antes não precisava dessas emendas, porque o governo federal mandava recurso. Hoje a gente tem que correr atrás de emendas porque o governo federal cortou recursos. Mas, enfim, tendo em vista que eles têm ainda mais demandas além daquilo que já foi ali trazido para o nosso município, e somos muito gratos a isso, por todos aqueles que nos trouxeram recursos. Teve agora a inauguração do barracão lá de agronomia, vai ter em breve a inauguração do ginásio, e assim como outras estruturas que estão lá sendo desenvolvidas, mas ainda o nosso IFSC tem algumas demandas que precisam ser trabalhadas, tendo em vista que o corte de custos foi bem grande e eles precisam avançar ali em vários pontos. Está indo em anexo esse documento que nós já protocolamos com o deputado Hélio Costa através do professor Joel, e agora nós, como vereadores, estamos aqui aprovando pela essa igreja casa, e o que ganha muito mais força essas solicitações. Espero que a gente tenha uma resposta positiva. São cerca de, vou falar o número exato, R$ 419.700, o qual vai ajudar muito no avanço de todos os cursos, assim como a estrutura do campus. Ainda também foi tratado nessa casa, né, uma emenda de 164 mil, foi deputado Darcy, para melhoria do parque tecnológico do IFSC, mas ainda a gente tem a carência de alguns pontos lá que precisam ser efetivados. Obrigado, presidente. Só explicando, né, vereador William, que esse dinheiro que estão solicitando é parte da emenda que já foi concedida ao fazer o processo licitatório para a quadra, para o ginásio do esporte, conseguiu-se um valor a menos, então que nós estamos pedindo para que esse valor que diminuiu aí seja destinado ao IFSC. Está em votação o requerimento 415. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Contrário se manifesta. Está aprovado. Nada mais, senhor presidente. Passamos às explicações pessoais. Vereador Maurício Zimmermann. Senhor presidente, queria aproveitar esse momento já onde você falou muito de recursos e a vereadora Zenilda falou dessa casa de passagem, o vereador William a respeito de emendas.
estivemos fazendo um levantamento do ano corrente do partido ao qual fazemos parte, eu e o senhor, vereador Gil Baiano, a respeito de valores que foram devidamente efetivados em nosso município e totalizam 3.626.000, sendo partes do nosso senador da República, senhor Jorginho Melo, na ordem de 587.000, que foram 300.000 para a saúde, 287.000 para a pavimentação. Então, deputado federal, quando esteve à frente quando pôde assumir, o senhor Jorge Guetter, que foram mais 486.000 para a pavimentação. O nosso deputado estadual, Sargento Lima, onde soma-se 970.000, 500.000 para a saúde. Já foi muito falado a respeito para reduzir as filas dos exames. 250.000 para uma reta escavadeira, 100.000 para os bombeiros e 120.000 para o esporte. Além de tudo, o nosso hoje vice-prefeito, Renato Pique, na oportunidade enquanto deputado estadual, onde o dinheiro se efetivou esse ano, 1.183.000 para o tomógrafo, 250.000 para pavimentação asfáltica e 150.000 para a PAI. Então, aproveitar esse momento, que é um momento de satisfação do PL, do nosso município, em expor esses valores que realmente se efetivaram nas contas do nosso município. Seria isso, senhor presidente. Vereadora Juliana Maciel. Bom, quero concluir minha fala na sessão de hoje dizendo que eu e o vereador Homer estivemos em uma reunião com a secretária de Saúde, Kátia, hoje pela manhã, e debatemos dois assuntos bem importantes, que é de interesse do município, e o vereador Homer até vai comentar depois algo que tinham questionado para ele, mas várias pessoas vieram me procurar depois daquela publicação do município dizendo que era obrigatório a apresentação da carteirinha de vacinação quando fosse utilizar os serviços nos postos de saúde do município. E eu resolvi, então, conversar com a secretária, porque é bom a gente entender, o que levou a que isso acontecesse aqui no nosso município. E ela me explicou o seguinte, eu acho que é muito importante que isso seja dito para a população canoense. Que muitas pessoas, até que no nosso município ainda não é um número assim tão exagerado, mas várias pessoas deixaram de ir tomar a segunda dose da vacina. E o que acontece quando a pessoa deixa de tomar a segunda dose da vacina? Ela me explicou o seguinte, que é um direito da pessoa tomar a segunda dose. Então, o que acontece? Eles deixam reservadinho essa dose, porque essa pessoa que chegar lá para tomar, ela tem que ter a dose dela reservada. Agora, também é um direito da pessoa não querer tomar. Apesar de que eu quero deixar bem claro que eu acho a vacinação extremamente importante, que todo mundo tem que concluir todas as etapas da vacinação, ela tem esse direito. É uma escolha dela, querer ou não se vacinar. E quando ela toma a primeira dose, mas não... O que o Estado, digamos assim, entende? Que ela vai voltar para concluir o seu esquema vacinal. E se ela não volta a concluir o seu esquema vacinal, essa dose fica reservada para ela. Então, o que o município precisa saber? O município precisa saber se essa pessoa quer ou não tomar a sua dose. Então, para que fique bem claro para a população, a saúde do município não quer obrigar você a tomar ou não. Isso é uma escolha pessoal de cada um, assim como a gente já alertou da importância de tomar a sua dose, a sua vacina, se vacinar, porque é a forma, como a gente já está vendo no dia a dia, que trouxe uma diminuição enorme dos índices da Covid-19. Mas se a pessoa não puder, de alguma forma, o município não puder ter esse controle, essa dose vai ficar lá. E se você não quer tomar, então que outra pessoa que queira possa ter essa vacina, que ela possa tomar até de forma mais rápida do que se tivesse que esperar vir outra dose. A secretária até comentou com a gente que o próprio Ministério da Saúde já está questionando o município
de quais são as medidas efetivas que o município está tomando para que tenha esse controle. De o que você está fazendo para que você faça essa repescagem, né? Saiba quem são essas pessoas e por quê, qual o motivo que levou ela a não tomar. Às vezes não é que ela não quer, ela não viu que está na hora de tomar sua segunda dose, ela não tem condução, e aí às vezes acha que não vai conseguir tomar no postinho, por exemplo. Então tudo isso está sendo analisado. A minha fala é mais no sentido de tranquilizar a população, né, que veio falar comigo, dizendo que agora é obrigatório. Não, gente, calma. Né? Ninguém vai lá, vai pegar uma agulha e enfiar no teu braço se você não tiver de pleno consentimento com isso. E vou alertar pela terceira vez. É extremamente importante que você complete o seu esquema vacinal, que você tome a primeira e a segunda dose, porque é dessa forma que a gente vai juntos conseguir sair dessa situação que a gente está vivendo. Mas achei importante esclarecer isso para a população, para que não gere mais nenhum tipo de dúvida, né, na população. Então era isso. Senhor presidente, concluindo a fala da vereadora Juliana, eu acho que essa reunião foi muito importante, né? E uma das coisas que foi discutido, né, é um grupo a qual eu me encaixo, que são pessoas que têm um quadro clínico onde existe um limitante para a vacina, né? Então, muitas pessoas julgam quem não tomou a vacina, mas não se colocam, às vezes, na posição da pessoa que não tomou a vacina. Inclusive, eu me arrisquei tomando a vacina, né? Então, tinha a questão da trombose. Se eu tomasse a AstraZeneca, tinha esse risco iminente. Haja visto que eu tenho uma calcificação cerebral, eu tenho um tumor no cérebro. Então, eu corria risco tomando a vacina, certo? Eu assinei essa parcela de culpa, eu tenho certeza, mas foi pensando num bem coletivo que eu tomei a vacina, né? Então, a gente já deixando bem claro isso. Porém, muitas pessoas, elas têm esse receio, né? Seja por recomendação médica ou por um histórico clínico, que faz com que a pessoa tenha, de certa forma, né, que tomar um tipo de vacina. Não é escolher vacina, gente. Não é que acha aquela ou aquela melhor. É que um médico, né, ou um problema clínico seu aponta que tal vacina, né, possa causar um risco iminente à tua saúde, que era o meu caso. Fiz isso, tive reação, pensei que ia morrer, né, mas tudo bem, estamos aqui vivos, incomodando todo mundo, inclusive vocês. Só que existe essa possibilidade. Então a gente não pode julgar, né? A Bíblia já diz isso em Mateus 27, que a gente não pode julgar, então a gente tem que fazer essa avaliação. Então, tranquilizar essas pessoas que a partir de semana que vem, a gente já está nos 18 anos, vai ter na salinha de vacinação, na unidade central, na unidade do centro, uma equipe lá que vai receber vocês, né? Vocês vão lá com o diagnóstico médico de vocês, e vai ser feito um planejamento para que você receba a dose daquela vacina que é coerente ao teu quadro clínico. Isso é bem importante. Muitas pessoas não conhecem isso, só quem sente na pele sabe o que é. Então eu, como realmente faço parte desse grupo, eu levei essa demanda. Tem várias pessoas que me procuraram com essa demanda. Então não é escolher vacina, gente. É o teu médico, a pessoa que te orienta ali, que vai dizer qual vacina seria indicada para o teu quadro clínico. E a segunda também é dizer que essa sala vai estar aberta àquelas pessoas que não conseguiram ainda ir tomar a vacina por causa do transporte, que tem muita gente também. Infelizmente, tem pessoas que não conseguem ir até o parque. Seja por motivo de transporte, não bate o horário, e vai ser aberto para essas pessoas também, essa salinha, mediante você ir lá e fazer o agendamento depois, tomar essa vacina. Então, são coisas que nós, com o vereador Vilmar, a gente já tinha debatido dessa importância, porque também a gente não se coloca no lugar dessas pessoas. Agora, aquelas que têm a decisão pessoal de não se vacinar, daí fica a caráter de cada um, a gente não está aqui para falar isso, mas de dar essa possibilidade para tanto essas pessoas do quadro clínico, quanto que são impossibilitadas de ir até o parque de exposição para que se vacine. Mais uma vez, eu conclamo, gente, vão lá, vão tomar a segunda dose, quem está faltando, não sabemos precisar, mas mais de 500 pessoas que ainda não retornaram fazer a segunda dose. Então, pegando num macro ali,
É um número elevado, né? Não é tão elevado, mas comparado ao número de doses que já foram aplicadas, é um número elevado. Então, retorne lá, gente. Então, é melhor ter medo da reação do que ter medo do Covid. Eu nunca vi ninguém morrer com reação da vacina, né? Tipo, pode ter um caso ou outro isolado, mas infelizmente de Covid eu perdi vários amigos e muitos daqui também perderam. Então, essa dor vai demorar a passar. Então, vamos se vacinar, gente. Vamos lá. Muito obrigado. Mais nenhum inscrito, presidente. Quero aqui agradecer a presença do professor Reginaldo, Rafael e Tiago e do Gabriel e aqueles que nos acompanharam pela internet. Desejo a todos uma boa noite. Nada mais vindo a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para dia 24 de agosto, amanhã, terça-feira, às 19 horas.